Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um grande diretor de TV que eu não conheci pessoalmente, mas por nome, meu Deus do céu, quem é que não lembra de Marco Schertmann? Você sabe que foi um grande diretor de telenovelas e séries na Manchete, né? Tudo bem, Marco Schertmann? Como é que você está? Tudo. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um enorme prazer estar aqui. Nós que tivemos eu tive a minha formação no sentido de televisão, ética, de criatividade, de inserção naquela atividade profissional na Manchete. Então é com muito prazer que eu estou aqui com você. Muito obrigado pelo convite mesmo. Você começou na Manchete? Em televisão? E eu comecei, na realidade, eu venho de uma família muito intelectualizada. Na realidade, estava indo fazer o doutorado em filosofia com orientação da Marilena Chauí, já admitido, quando recebi um convite do Zev Givelder para escrever, para adaptar clássicos na televisão. E eu fiquei um bom tempo a trabalhar com o Zev e com o Carlos Heitor Coni também, que é um enorme privilégio. Sim. Né, com os dois grandes intelectuais. Eu devo tudo ao Zev, que foi quem me chamou. E ali eu fiquei trabalhando numa adaptação da Comédia Humana do Balzac, numa série também sobre cangaço, mas era um professor de filosofia. Eu tinha uma formação autodidata de dramaturgia, de ter lido, quando adolescente, tudo de teatro, porque absorvia, era uma coisa que me estimulava muito. O meu irmão mais velho, que estudava medicina, e uma diferença grande, ele frequentava a Cinemateca do Man, e eu, com muita tenra idade, com 10, 11 anos, já ia à Cinemateca do Man com ele assistir Isis, expressionismo alemão, expressionismo russo. Então isso foi me formando, de uma formação muito autodidata. Aliás, acho que como a maioria das pessoas da nossa geração de televisão, né, foram... depois é que começou a ter uma especialização maior, acesso a conhecimento, né? Eu lembro que na época você, para procurar bibliografia sobre isso, você tinha que ler o espanhol, o francês ou o inglês, era muito difícil, você não achava nada, né? E aí eu recebi esse convite e fui adaptar, mas era muito sofisticado, acho que nem na BBC de Londres, faltava um traquejo de folhetim popular. Daí estava na época o Erval com a Dona Beija, e eu pedi ao Zev se eu poderia, e ao Carlos Heitor Coni, se eu poderia fazer um estágio ali com o Erval, e aí me apaixonei pelo ofício, colei no Erval, fiquei assistente ali. O Erval foi extremamente generoso, aprendi gramática clássica de televisão direto com ele, estudei enormemente, e ali começou minha trajetória profissional de televisão e de ligação muito de coração ali com a Manchete, que eu acho que era um celeiro de grandes talentos, numa época que havia um vai e vem de grandes profissionais como você, Luiz, que estiveram em outras emissoras, viam e transitavam. Então a gente teve uma circulação, um contato, uma liberdade de criação e um espaço para inovação únicos. Então isso foi extremamente enriquecedor. Eu tive grandes mestres e grandes parcerias ali. Né? Você falou de uma pessoa que foi o responsável por nós dois, né? O Zev Givelder. O Zev te convidou e convidou a mim para fazer o teste para ser apresentador do Jornal da Manchete. E você falou outra coisa também, coincidência nossa. Você era filósofo e eu era professor de química. E a gente acabou caindo em televisão. Olha que loucura que é a vida, né? Os rumos que a vida... Certamente. Mas aí você estava contando. Como a gente estava falando isso, são várias vidas em uma, né? Eu também fui baterista profissional, eu me dediquei à música, isso paralelo. Tudo eu isso eu toquei violão também. Mesma coisa. Já era diretor na Manchete, inclusive, quando mantinha exercício de música paralelo, até um certo ponto que já não dava mais, porque não havia condição física para que eu me dedicasse minimamente, né? Então, mas ali foi muito bacana, porque ali, só para citar, as pessoas terem uma noção do que significou a Manchete, além do Erval, ali no Erval, vou citar um pouquinho nomes, mas acho que é importante que dá uma situada, Luiz. Claro. O Erval ali, no caso, na Beija, era o Erval, e quem escrevia era o Wilson Aguiar Filho, Isso. que era
um grande escritor, um grande dramaturgo, morreu precocemente, aliás, curiosamente, primo da Glória Pérez. Isso. E é um grande escritor quem escreveu Dona Beija, que foi um sucesso tremendo com a Maitê Proença fazendo. Ela falou aqui no programa, ela já foi entrevistada por nós, ela contou essa história. E aí? É incrível, não? Foi incrível porque a dedicação a Maitê, a Dona Beija, e aquele trabalho tão feliz, aquilo foi extremamente poderoso na influência, na boa influência que teve sobre eu me apaixonar por aquele ofício. Depois, assim, outras parcerias tive ali. Eu fui assistente da Denise Sarraceni, do Walter Campos, saudoso Walter Campos. Sim. Trabalhei com a Ari Kozlov, que foi outra pessoa muito importante, que aprendi muito. Zé Joffre, olha o privilégio, um grande intelectual, um grande cineasta, teve ali a trabalhar. A gente chegou a trabalhar junto, incrível. Tezuka e Yamazaki. Kananga do Japão. Kananga do Japão, Amazônia Parte 2, é uma ligação muito forte. Eu devo, inclusive, a Tezuka e a Manchete o meu casamento. Eu estou casado há 36 anos, porque a Paula, que é atriz, a minha esposa, a Paula Pereira, a mãe dela era amiga da Tezuka Yamazaki da época do Cinema Novo, porque a Tezuka era assistente de Nelson Pereira. Isso. E a mãe da Paula, Sônia Pereira, protagonizou filmes com Nelson Pereira, era uma figura importante do Cinema Novo. Daí, quando a Tezuka foi fazer Kananga do Japão, convidou a Paula para vir fazer elenco de apoio. Minha esposa, filha da amiga dela da época do Nelson. Sim. E daí, no trabalho, eu sou muito Caxias, eu cumprimentava, tal, mas nunca passou disso, porque eu sou muito Caxias no trabalho. Mas depois, 3 meses depois que acabou a novela, a gente se encontrou numa fila de banco. E ali... Que legal. E ali, dali começou, enfim, é uma vida aí traçada junto que é muito bacana. Muito legal. Mas você também fez parte da época do Zé Wilker, não foi? Que ele era... Exatamente, que eu ia falar agora. Não só fiz parte, Luiz, como eu sei que você também era amigo dele. Isso. Ele era um grande intelectual, uma grande figura, e além do ator que as pessoas conhecem muito, sobremaneira, ele era um grande diretor. E o Zé esteve num período muito importante da Manchete, esteve à frente, na época do Corpo Santo, que era do Zé Lozeiro, né? Isso. O Corpo Santo foi onde eu fui promovido, porque no meio do trabalho o Zé me promoveu a diretor, e o Zé teve uma influência ali na Manchete incrível, e depois eu tive o prazer de trabalhar com ele como ator junto, aí já na série Amazônia, na Globo, da Glória, já em outro momento. E o Zé é uma referência constante, porque, enfim, também devo tudo, no sentido que ali comecei a minha jornada de diretor muito cedo, para o tempo ali, dada aquela condição favorável, menos estamentada, menos rígida que havia. A gente havia uma gestão muito humana da Manchete, era muito artesanal ali a feitura. Então isso também permitia a gente, não só a coisa da criatividade, da inovação, da liberdade que a gente tinha, mas também essa possibilidade de experimentar gente nova muito cedo. Né? Então, e situações novas também, né? Situações novas também. Por exemplo, vou dar um exemplo, Luiz. Na época da gestão do Zé Wilker, que era a direção-geral dele, a novela Carmen, da Glória Pérez, eu dirigia junto com o Luiz Fernando Carvalho. Então você vê como, né, para citar mais nomes, quer dizer, Manuel Carlos escreveu na Manchete, Valci Carrasco foi a primeira série Guarani na Manchete, a primeira série que eu dirigi foi do Valci, né? E não posso também deixar de falar do Jaime Monjardim, que teve uma trajetória muito importante. Eu também sou muito grato, é uma pessoa muito importante na minha vida. Você dirigiu Ana Raia, né? Você dirigiu uma grande parte com ele, e depois saí e fui fazer exatamente Guarani do Valcir Carrasco. E era uma ideia incrível, que era uma road novela, né? Quer dizer, era um negócio novo, diferente, ficar rodando, muito interessante. E uma filosofia do Brasil que o Brasil não conhece. Então, aquilo nos permitia explorar muitos lugares do Brasil. E eu, particularmente, fui muito afortunado nisso, porque eu tive um mergulho muito intenso no Brasil, e depois, na Globo, eu tive a felicidade de fazer trabalhos que
tinham muito uma pegada mais internacional de comparativo de culturas. Então, fiz alguns trabalhos assim, seja Estados Unidos, seja Índia, seja Turquia. Então, isso foi extremamente enriquecedor e fez um trajeto diferente em ambas etapas de vida profissional. Quer dizer, isso foi um aprendizado, começou na Manchete, e dali ele foi subindo. Hoje você é até diretor de cinema, né? Você está como diretor de cinema, né? Você está fazendo cinema hoje, né? Ou não? Sim, estou com, inclusive, o meu segundo longa ainda está em cartaz, na 8ª semana, é Um Lobo Entre os Cisnes, um projeto que eu desenvolvi junto com Guilherme Arriaga, o mexicano que escreveu Babel, 21 gramas, eu chamei para ele fazer uma mentoria do projeto. Caramba, eu falei nesse filme ontem, 21 gramas. Eu falei nesse filme ontem. Sim, é incrível, sensacional. Com champanhe. E eu dirigi esse filme junto com a Helena Varvac, que é uma parceira de trabalho já longeva, incrível. E foi uma experiência maravilhosa, segundo longa. E tenho feito coisas, né? Não só aí no Brasil, como agora que hoje estou falando aqui de Lisboa com você, eu tenho feito coisas aqui também na Europa, então dirigi trabalho aqui em Portugal, na França, e é uma experiência muito bacana, mas tudo começou ali na Manchete. A minha formação, o meu ethos, a minha maneira de olhar profissionalmente, porque eu acho que o nosso olhar ele está muito moldado pela profissão, pelo métier da gente. Exatamente. Né? O nosso olhar de vida, né? E eu, inclusive, vou fazer uma pequena digressão rapidamente. Por favor, se for demais, por favor, me corte. Eu sou apaixonado por essa coisa da escrita, da origem das escritas. Né? E eu sempre ficava intrigado com essa, porque é uma inversão de hemisfério cerebral, entre o Ocidente, que escreve da esquerda para a direita, ou o Oriente ao contrário. E você sabe que se a gente quer fazer um plano em movimento rápido numa guerra, a gente vai fazer a PAN da esquerda para a direita. Isso. Por causa do sentido de leitura, passa rápido. Né? Se a gente quer fazer um movimento que pareça ser mais lento, a gente faz ao contrário, porque é contra o sentido da leitura. É isso. O cinema japonês já é completamente diferente. Né? E é uma inversão, um pormenor curioso, Luiz, que você põe em cima do alfabeto aramaico arcaico um espelho, o alfabeto hebraico, arcaico, aramaico, você tem do outro lado refletido o grego. Aleph, alfa, beit, beta, gimel, gama e por aí vai. Então houve realmente um espelhamento no alfabeto e na leitura, e nessa relação que também teve na filosofia, no Logos, né, entre o Oriente e o Ocidente. Claro. Enfim, então há essa inversão. Eu, quando fui para a Índia, que foi um privilégio ter ido lá, e muito honrado em ser o primeiro Emmy que o Brasil ganhou, a gente, né, teve essa honra, e para minha surpresa, eu fui descobrir que, na realidade, na origem, na realidade, havia começado também, originalmente, da esquerda para a direita, e depois houve uma inversão para todas as línguas orientais, e daí, ou seja, do sânscrito, perdão, que eu esqueci de citar, o sânscrito, que é a primeira língua indo-europeia, da onde derivaram todas as outras, e houve essa inversão para as línguas orientais, a desinversão. Só que a gente, quando fala de cinema japonês, se eu quero fazer um movimento rápido, vai ser da direita para a esquerda. Então, isso, eu sou muito fascinado com isso, e também a televisão me permitiu avançar um pouco nisso, no sentido que, através da Globo Universidade, a gente pôde fazer algumas palestras, algumas trocas muito interessantes nesse sentido. Então, essa conformação de olhar que a profissão te dá, a gente tem esse privilégio na televisão, seja no jornalismo, seja na dramaturgia, que a gente está tendo possibilidade de conhecer e viver várias histórias, várias vidas. Isso dá uma multiplicidade de olhar muito grande. Abre a cabeça da gente, né? Abre a cabeça. Muito. Abre a cabeça. E dá características comuns, que a gente encontra gente do meio no mundo inteiro, ou nos pontos, nos locais onde se congrega, e você vê que há uma similitude muito grande. Assim como o congresso de médico, há um DNA comportamental e daquele jeito do médico de ser, nós também temos esse jeito. Então, me lembro, por exemplo, no Clone, filmando no Marrocos, a equipe marroquina era muito parecida com a nossa. O jeitão, era a mesma equipe, tinha feito o Gladiador, tinha sido a equipe local, produtora local
da parte do Gladiador que rodou no Marrocos, espetaculares, grandes profissionais, e um jeitão muito parecido. Então, essa facilidade, né? Às vezes muda, por exemplo, a França são 8 horas de filmagem em vez das 12 tradicionais no cinema. Daí você acha, não, mas funciona uma maravilha, porque é 8 horas rodando de fato. Rodando de fato. Está tudo impecável, funcionando, é incrível. Então, assim, e você vai se adequando, mas o jeito das pessoas tem um jeito que é muito próximo de um olhar que a gente ganhou a partir da profissão. Então, acho que isso é muito interessante quando você pensa. É enriquecedor em termos de vida. Agora, me diz, olha, você começou na Manchete, mas lá no Russell. Você começou na Manchete lá no Russell. E depois você foi para Água Grande, né? Como é que era filmar no Russell e filmar lá em Água Grande? Como é que era essa diferença? Olha, assim... A gente não se encontrava, porque eu chegava lá 11 horas, 11h30 da noite, você já tinha ido embora, entendeu? Foi fazer certamente, o último jornal. Geralmente, onde era mais o ponto que a gente socializava era no almoço. No almoço, a gente raramente... A janta, geralmente, se a gente fosse jantar fora, todo mundo fora em algum lugar. Era difícil e que almoço, né? Porque o seu Adolfo não economizava nisso, né? Talheres de prata, aquela coisa toda, né? Exatamente. Então, eu diria que no Russell, até pela construção do Niemeyer e de tudo isso, você tinha uma certa opulência, não opulência, um conforto. Era um lugar incrível, é um lugar incrível, arquitetonicamente, o ambiente de trabalho incrível. Já em Água Grande, continuava o mesmo ambiente, muito agradável, mas eram principalmente nos primórdios, na Dona Beija, que o seu Adolfo fez questão, que queria figurinos que viessem da Europa, do Alla Scala de Milão, então eram figurinos de veludo, extremamente quentes, os atores de vez em quando apagavam, desmaiavam pelo calor. Né? Então, a Maitê contou isso, que era realmente alguma coisa improvisada lá em Água Grande. Já no Russell, não, era aquele edifício inteiro, então era muito mais fácil, né? Era todo condicionado e tal. Muito bom isso, muito bom. E depois eles foram evoluindo, aqueles galpões que inicialmente eram a gráfica e depois se transformaram em estúdios, eles foram ganhando ar-condicionado, foram evoluindo, mas nos primórdios, os pioneiros ali foram guerreiros, porque era mais difícil nesse sentido. Mas o ambiente de trabalho era igualmente saudável e contagiante como no Russell. Acho que isso tinha essa energia vibrante que a Manchete tinha. A Manchete tinha essa coisa de família, né? Todo mundo se ajudava, sabe? Todo mundo, sabe? Vamos lá, vamos fazer, sabe? Você vê, por exemplo, como a gente não se encontrava, então você me chama de Luiz. Se você falar assim, não, eu dei entrevista para o Luiz, ele vai dizer, quem? Se falar o Santoro, o Santoro, porque a gente não se encontrava lá, mas a gente, sabe, eu sabia quem era o Marco Chessman, você sabia quem era o Luiz Santoro, então era muito chegada a Manchete sempre foi muito assim. Fatos marcantes para você dentro da Manchete? Olha, vamos lá. Primeiro, essa trajetória minha lá dentro, o fato de eu ter começado escrevendo, adaptando, ter passado assistente, ter virado diretor e, em 92, ter chegado a diretor do departamento de teledramaturgia. E ali nesse período, teve um fato que foi a Manchete, como você sabe, passou ali um período muito difícil na era Collor. Isso, né? Isso. Foi extremamente acuada. E o seu Adolfo queria que a gente fizesse uma novela sobre o período do Collor. Então nós fizemos, eu fiz o Marajá. Que não foi ao ar. Não foi ao ar, foram 50 episódios gravados, concluídos, que o seu Adolfo levou, guardou, não sei aonde ele guardou, porque ele pessoalmente pegou, porque ele ficou com medo que tirassem. E o que acontece? A gente só ficcionou em cima de fatos públicos. Sim. Ou seja, a gente não entrou em nada que fosse da esfera... Ou seja, fatos privados que foram no exercício público feito, sim, sei lá... Político. Aí eram... mas o resto era uma grande sátira, muito ácida, porque você tinha coisas, por exemplo, você tinha depoimentos de um Betinho, você tinha depoimentos dos embargadores
lá de Alagoas, falando sobre a questão dos Marajás. Você tinha muitos depoimentos, era um formato híbrido entre dramaturgia com jornalismo. Antes de haver o Caceta, porque eu jogava muito com humor, muito com a sátira. O Boni, que assistiu previamente, através de outra pessoa que a gente tem que lembrar, um grande profissional que a gente teve o prazer de conviver e ser liderado por ele, que foi o Fernando Barbosa Lima. Sim, Fernando, grande Fernando. E nessa época era o Fernando, e através do Fernando, ele teve um encontro com o Boni, não fui eu, e ele me contou isso, que o Boni falou, olha, avisa ao Marquinhos que é espetacular, é incrível, mas não vai ao ar. E acho que ele tinha razão. Não foi ao ar, foi proibido. Não foi ao ar, a expectativa, a espera no dia, não sei se você lembra disso, a espera no dia gerou ibope altíssimo só na espera, mas não foi ao ar, porque há dois direitos, digamos, em conflito nesse sentido, que é o direito público e o direito privado. Teoricamente, pela ordenação da Constituição, o direito público vai antes. Sim. Mas existem esses dois direitos conflitantes, e foi em cima disso que o seu Adolfo, pessoalmente, queria muito que fosse ao ar, me chamava de meu Spielberg, e realmente era, assim, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Spielberg, mas era interessante a obra do Marajá, era interessante, realmente, tinha um negócio assim, até hoje ela continua atual, você assiste e fala, caramba, é incrível, que retrato do país, na realidade. Né? E a família, enfim, o resto da empresa morria de medo das consequências jurídicas que pudessem advir, e aí foi isso, mas é realmente uma pena, porque era um trabalho que comunicava do ponto de vista, inclusive, jornalístico. Outra experiência que eu tive dessa mistura foi fazer o Nostradamus. Sim. Com o Rubens Corrêa fazendo, que também foi híbrido entre dramaturgia com jornalismo. Um projeto da Alice Maria, foi outra pessoa. Eu já não estava lá, mas a gente sabia do que estava acontecendo, né? E, então, esses projetos assim, foram fatos curiosos, né? Assim, muito importantes, interessantes. Depois tem muitas histórias, muitas anedotas, né? A gente está sempre... Muitas histórias... Por favor, conte. Você falou do seu Adolfo, você deve ter tido alguma história com o seu Adolfo. Todo mundo contou uma história com o seu Adolfo. Você deve ter tido alguma, né? Tem várias. Eu não me lembro agora alguma que eu possa contar. Não, pode contar. Pode contar. Pode contar. Não, vou lembrar de alguma que são várias. Realmente ele era uma figura icônica, assim, incrível, né? Essas figuras que têm um peso histórico, né? Não é à toa, assim, na trajetória. E a Manchete era a casa dele. A Manchete, ele sentia como a casa dele. Aqui no meu elevador não se come, não se bebe, só sobe e desce. Falar em elevador, tem uma muito interessante, que ele entrou no elevador e tinha o faxineiro estava sem camisa limpando o elevador. E ele ficou revoltado com aquilo e demitiu o faxineiro, não admitia que estivesse sem camisa e tal. E você sabe que é aquela coisa que o pessoal não ia embora, na realidade, assim, não por esse motivo, tinha que ter feito alguma coisa, enfim, não que ele não tivesse errado a questão da camisa, mas chegaram para ele, segue aqui, faz aqui na escada, trabalha aqui na escada, bota a camisa e tal, só que ele reincidiu, ficou sem camisa, trabalhando nas escadas, limpando no alto. Desce o seu Adolfo, uma escada que ele desceu, acho que era do 9º ou 8º, se não me engano, passa e diz assim, pelo amor de Deus, põe a camisa que eu já demiti um hoje por causa disso. Está no meu livro isso. Essa história está no meu livro, é sensacional. Isso é muito sensacional. Bom. Isso é muito bom. É incrível. O seu Adolfo tinha essa coisa de ser ele era um ser único, né? Ele era uma pessoa... Primeiro que era um homem muito sensível, muito culto, né? E muito empreendedor. Então, teve erros. Claro que teve erros, porque o próprio Jaquito dizia, o nosso cheiro é de chumbo, a gente não sabe, cheiro de celulose, que antigamente eram as fitas, né? A gente não entende muito dessas coisas. A gente sabe que, sabe, mas ele foi um grande empreendedor. Tanto é que a Manchete, ela vive na cabeça das pessoas até hoje. Eu estou entrando no programa, nós vamos fazer daqui a pouco 100 programas. 100 programas de Memória e Manchete. Estamos entrevistando todo mundo para deixar... Sensacional.
sabe? Para deixar essa coisa marcada, entendeu? Olha, quem quiser saber como é que foi a Manchete, olha lá no Memória Manchete, você vai ver a história de todo mundo que passou lá. Mas não é só artista, não é só diretor, arquivista, o cara que tratava da roupa, a maquiadora, todo mundo. O único que eu não consegui entrevistar, que eu queria ter tido essa oportunidade, era o seu Adolfo, né? O seu Adolfo deveria contar coisas aqui porque a gente ia rolar de rir. Mas, infelizmente, ele morreu e não deu para isso. Mas me diga, o mais marcante, o fato mais marcante para você dentro da Manchete, qual foi? Aquele que disse assim, pô, esse aí marcou a minha vida. É difícil, Luiz, eu falar. Acho que talvez o fato da minha guinada profissional. Assim, eu acho que, em termos de Manchete, o conjunto da Manchete, aquilo me moldou realmente, me formou, me conformou, como eu já falei antes. Em termos concretos, acho que, pragmaticamente, quando eu comecei a trabalhar na área de direção, em que me descobri, me apaixonei, comecei a estudar avidamente tudo que havia, como a gente já citou, era muito difícil achar literatura em português sobre, e ali começou a minha trajetória. Então, hoje o pessoal vai no celular, vai lá, aparece tudo, né, pô? Naquela época a gente tinha que ir buscar coisa para ver como é que era, exatamente. Eu acho que isso aí, de alguma forma, sinteticamente, representa a gente, que ainda, uma geração que ainda recebemos a influência da Revolução Francesa, dos enciclopedistas, do livro como curadoria, ou das gerações novas com a questão da internet, que mudou completamente a relação de acesso à informação. Mas a gente teve que se adaptar, né? Nós. Claro. Você é mais novo que eu, mas tivemos que nos adaptar a isso. Eu me lembro que eu saí da Manchete, era máquina de escrever elétrica. Aquela que fazia um barulho do tamanho do bonde. Quando eu chego na Globosat, pô, só computador. E aquele DOS, aquela tela verde que escrevia com branco. Entendeu? Então, você tem que se adaptar às coisas, tem que saber evoluindo, fazendo essa coisa toda, sabe? E a Manchete, ela evoluiu. Ela só não cresceu mais porque ela era mal administrada. Isso não há como negar. E você teve trabalhos brilhantes na Manchete. Quantas novelas, quantas minisséries você dirigiu lá? Várias. Você teve lá. Vamos lembrar. Vamos lá. Corpo Santo, uma novela de 87. Carmen, estou pegando cola aqui para não errar. Cola. Uma novela da Glória Pérez, de 88. Olho por Olho, novela de 88. Geraldinho Carneiro escreveu, junto com Lozeiro, etc. Cananga do Japão, uma novela histórica, que foi, inclusive, uma ideia original do seu Adolfo. Do seu Adolfo, né? Da vida dele. 89, 90. Isso. Direção junto com a Tizuca. Depois, Ana Raiz e Zé Trovão, 90, 91, essa novela itinerante. O Guarani, que foi a série adaptada do Zé de Alencar pelo Valcir Carrasco. Uhum. Amazônia, parte 2, que era o Jorge Duran e a Regina Braga, também com a Tizuca. Nostradamus, que eu já citei aqui, um teleteatro especial. O Marajá, Zé Lozeiro e Alexandre Lídia, em 93. Guerra Sem Fim, que foi uma novela sobre o Comando Vermelho, sobre a gênese do Comando Vermelho, com o Rubens Corrêa também fazendo o papel do chefão. Do crime. E depois Incrível, Fantástico, Extraordinário, que foi aquele seriado semanal baseado em histórias clássicas de terror do Almirante, no rádio. Que a gente adaptou para a televisão. E também eu não dirigi, mas foi diretamente, mas estava na minha gestão de teledramaturgia, que foi o Família Brasil, que era um seriado diário que o Henrique Martins dirigia, com Márcio Tavolari escrevendo, com Regina Braga, e que também misturava, na realidade não misturava, adaptava. Os autores escreviam à noite, em cima das notícias do dia, e no dia seguinte os atores decoravam de manhã para fazer à tarde. Claro que
a mecânica era muito difícil, a gente não teve um certo fôlego para manter no ar, mas era extremamente interessante, porque tinha essa interação com o atual, com o jornalístico ali, isso dava uma riqueza incrível, assim, muito interessante como experiência. E aí foi até 94, eu fiquei 10 anos, de 85, quando entrei para adaptar texto de literatura, até 94, da onde eu saí. Maravilha, maravilha. Olha, Marcos, muito legal ter entrevistado você, porque muita gente já tinha me pedido, dentro do Memória Manchete, entrevista o Marcos Schertmann, sabe, ele deve ter coisa beça para contar, porque ele dirigiu várias novelas, várias séries lá dentro da Manchete. Então é legal para você poder mostrar o que aconteceu quando você foi para a Manchete. Né? E o mais legal de tudo aí, na minha opinião, é que você começou lá. Lá começou a sua vida de TV. Isso para mim, sabe, não foi só você não, tá? É um monte de gente assim. Meu primeiro trabalho foi a Manchete, entendeu? O primeiro trabalho meu foi a Manchete. Então isso enriquece cada vez mais esse programa que a gente tenta manter no ar, mesmo sem patrocínio, a gente mantém. Você aí em Lisboa, eu estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sabe? A gente faz para poder, sabe, contar a história da Manchete. Isso que é o mais importante de tudo. Muito obrigado mesmo pela tua participação. Sucesso nos novos projetos que você está tendo aí e vai continuar rodando, né? Porque quem vive de televisão é cachaça. Televisão e cinema e rádio é cachaça. Não adianta querer parar porque não para, né? Primeiro de tudo, de novo, muitíssimo obrigado, Luiz, um enorme prazer. Realmente fala direto no coração da gente e na mente, no sentido de que é o que você falou, tudo começou, eu acho que talvez, como diretor de televisão, talvez eu tenha sido, que eu saiba, o único que começou de fato ali, porque o que acontecia é que havia um trânsito muito grande entre a Globo, então muitos vieram, né, hoje já eram assistentes na Globo, tinham começado a dirigir, vieram, e eu realmente tenho um enorme prazer, eu acho fundamental, lindo esse trabalho de memória, de manter a memória viva da Manchete, porque é isso, é uma televisão que foi muito especial, muito criativa, e pena que a gente não tem acesso a toda essa produção da Manchete. Exatamente. Se tivesse, o que eu tenho meu gravado, que eu peguei no YouTube, porque naquela época a gente não gravava nada, né? Não gravava nada, então ia passando, era VHS, lembra? Completamente. Hoje você aperta o botão, está gravando, está tudo certo, que nem a gente está fazendo aqui. Marcos, olha, um grande abraço, tudo de bom. O programa deve ir ao ar, nós estamos gravando hoje, quarta-feira, ele deve ir ao ar amanhã. Eu mando para você o link e você manda para os seus amigos, para todo mundo ver você também no Memória Manchete. Certamente. Muitíssimo obrigado, enorme prazer e muito sucesso também no programa e em tudo, na vida. E é isso aí. E que a gente permaneça em contato, que demoramos um tempinho, está sempre em tempo, é muito bom, eu fico extremamente contente. Maravilha, eu também, querido. Hoje está, inclusive, aí no Rio de Janeiro, volta e meia por trabalho, família, filhos que estão aí, eu vou, então, eu devo estar no começo do ano, devo estar por aí, te dou uma sinalizada para a gente, de repente, coloca os papos em dia pessoalmente. Junta com outros grandes amigos da Manchete, como Adolfo, etc., com o grande Adolfo Rosenthal, grandes amigos que a gente segue cultivando desde aquela época. Eu assisti, o programa foi lindo com ele. Lindo, sensacional, sensacional. Muito obrigado, querido, um abraço, tá? Um bom final de semana para vocês aí, tudo de bom. Um abraço. Obrigado, igualmente, grande abraço. Vou terminar como eu terminava o Jornal da Manchete. Primeiro eu faço assim, por causa de João Saldanha, que era meu amigo, né? E ele terminava com e a frase que o Mauro criou, né? Fique com a gente.